Olá! Hoje o tema é dorama de novo, né? Vou falar hoje sobre um dorama que eu assisti há um tempo atrás, está na lista de temas. O dorama chama Lighter and Princess. Lighter and Princess. Às vezes está traduzido como isqueiro e princesa. São os apelidos, né, dos personagens principais. Ele chama isqueiro porque ele vive com um zipo na mão. E ela é princesa porque ela é toda delicada, cheia de frescura. E é a história do romance deles. Ah, tem no YouTube, tá? Completo e legendado. E eu assisti no Viki. E eu assisti alguns meses atrás, e uma cena me impactou. E por isso que eu anotei aqui. Em todos os doramas eu tenho visto, né, que os asiáticos, de uma forma geral, esse é um dorama, é um C-drama, na verdade, não é um dorama, é um C-drama. Eu tenho preferido assistir dramas chineses. Eles são mais leves, mais resolutos, são mais compridos. Normalmente são de 30 capítulos, 40 capítulos, tem 120 capítulos. Os doramas, os K-dramas, né, que são os coreanos, eles são mais curtos, são 16 capítulos só no geral. Mas eles são mais dramáticos. Parece que os coreanos gostam de fazer as pessoas chorarem. Eu não gosto de chorar, eu gosto de rir. Então eu prefiro assistir os C-dramas que são mais leves. Não tem muito drama. Mesmo quando tem drama, não são dramas de arrancar lágrimas. Não são cenas que tocam o nosso subconsciente para nos sequestrar lágrimas. Eu não gosto de ter minhas lágrimas sequestradas. Eu gosto de chorar quando eu estou com vontade de chorar. E não porque estou vendo uma cena que sequestra meu choro. Então, aliás, eu gosto de chorar quando eu realmente tenho um motivo para chorar na minha vida. E não porque tenho minhas lágrimas sequestradas por cenas que manipulam o meu subconsciente. Pronto. Para isso eu gosto de rir. Eu gosto que me manipulem para eu rir, não para eu chorar. Chorar, eu choro quando eu tenho necessidade, no sentido de quando está algo acontecendo na minha vida em que eu mesma estou reconhecendo uma perda e eu vou chorar por causa disso. Fora isso, eu não gosto de chorar, tá? Então, eu prefiro... Olha, tem duas emoções humanas que eu não gosto de ser manipulada para sentir. Susto, né, e tristeza. São as duas. Eu gosto de ser manipulada para sentir alegria e sorrir. Fora isso, eu não gosto de ser manipulada. Se eu tiver que tomar um susto, eu prefiro tomar um susto na minha própria vida, né? Se eu tiver que chorar por alguma coisa, ficar triste, chorar, eu prefiro chorar pela minha própria vida, não por uma imagem que está acontecendo na televisão ou no cinema. Então, eu não assisto. Então, os C-dramas, eles vêm com uma leveza maior. Mesmo quando tem alguma questão problemática, é muito leve e não sequestra as minhas lágrimas. Então vamos lá. The Lighter and Princess é um C-drama. Se eu não me engano, são 30 capítulos. Eu acho que... Deixa eu ver aqui. Parece que são mais de 30 capítulos. Tá? Deixa eu ver aqui. Aqui no YouTube tem 36 capítulos, eu acho que é isso mesmo, 36 capítulos, tá? De 40 minutos cada um. É gostosinho de assistir, tá? Mesmo sendo muitos capítulos. E, bom, a cena que me impactou desse dorama é uma cena que vem me impactando em todos os dramas asiáticos, né? Tanto na Coreia, como na China, como no Japão. A Tailândia eu assisto menos, eu não gosto muito dos tailandeses. Eu não gosto muito do som da língua tailandesa. E os dramas feitos lá, eles não são muito bem elaborados. Então, não preparam bem os atores. Então, a gente percebe que eles estão atuando. E normalmente são de baixa qualidade. Então, eu não assisto muito tailandês.
assisti 3 tailandeses e desisti da Tailândia. Embora eles sejam muito mais avançados do que os outros. China, Japão e Coreia são muito conservadores, são puritanos, conservadores. A Tailândia é mais moderna, então os temas são mais liberais, vamos dizer assim. Mas não são bem feitos, então não assisti. Os chineses são muito bem feitos. Tanto os atores são bem dirigidos, e a gente chega a ter a ilusão de que são eles mesmos, né? São os personagens e não atores atuando. E as cenas são mais bonitas, é tudo mais legal na China e na Coreia. O Japão também perde um pouco nisso. O Japão, ele não tem, até os que eu vi, tá? Do Japão eu só gostei de 2, e os outros é de baixa qualidade também. Os atores a gente vê que estão atuando, então não são bem dirigidos, né? Não são bem treinados nem bem dirigidos. Mas 2 eu amei, né? Dois depois eu posso até falar deles. Mas bom, em todos os 4 lugares, os pais interferem muito na vida dos filhos. E foi essa cena que eu me impactei no Lighter and Princess. Eu tentei procurar aqui para ver se eu conseguia ver de novo, mas ia levar muito tempo para eu achar a cena. E aí eu não peguei, não. Mas assim, a moça, que já tem mais de 22 anos, escolhe o rapaz que quer namorar, mas os pais não aprovam, não é? E tem uma cena que, inclusive, eles são violentos fisicamente com essa moça, jogam ela no chão para impedir que ela se encontrasse com o rapaz, né? E é uma cena bastante brutal, no sentido de violência mesmo. E os filhos terminam se submetendo às vontades dos pais, e abrindo mão das escolhas deles, né? Então ela faz um pouco isso, ela não faz de todo. Nos dramas, normalmente eles superam isso, né? Eles arranjam um jeito de convencer os pais. É impressionante isso, né? Eles não se contrapõem aos pais. E é muito recorrente. Por exemplo, se eles querem casar um com o outro, se não tiverem a aprovação dos pais, eles ficam meio que perdidos. E os pais chegam a ser brutais, né, na escolha. Eles realmente acreditam que sabem escolher melhor para os filhos, né? E isso é um tema recorrente, né? Aqui no Brasil, ou no Ocidente, vamos colocar assim, isso tem menos impacto, os pais têm menos impacto com relação às escolhas dos filhos, mas ainda existe, né? A aprovação do pai e da mãe não é tão forte como no Oriente, pelo menos nos dramas, né? Eu não sei se é assim de fato, né? Porque drama tem qualquer coisa que está passando no cinema, na televisão, nas séries, a gente tem que pensar que é um exagero dramático, vamos dizer assim. Então, tudo que está no cinema, nas séries, é o que acontece, só que uma oitava acima. É muito mais intensificado, vamos dizer assim. A gente precisa diminuir um pouco para ver o que é real naquilo ali. Então, normalmente, o drama é maior nos cinemas, nas séries. Mas, mesmo assim, relata um pouco, né, do que acontece. E como a pressão de pai e mãe é forte. Então, o tema de hoje é do dorama, mas é um recado para os pais e mães de todas as culturas, né? Não é porque você gerou essa pessoa que você realmente sabe o que é melhor para ela. Você pode orientar, claro, pode debater o assunto, pode fazer questionamentos com as escolhas do filho, pode usar a sua experiência para abrir o leque de reflexão dos filhos, mas não pode escolher por eles, né? Porque quando você escolhe por outra pessoa qualquer, seja filho, parente, amigo, você, na verdade, está atrapalhando a vida dessa pessoa. Não está ajudando, não. Por mais que pareça
o melhor para aquela pessoa, se ela não fez a escolha por ela, se ela não. é, Ela própria percebeu de fato que aquilo é bom para ela, ela não vai viver bem. Ela não vai viver bem. Ela pode viver a vida dela todinha naquele lugar. E eu conheço a história de uma pessoa que era amigo da minha avó. E ele se tornou médico por pressão da família. E ele foi um médico medíocre a vida toda, né? Aparentemente infeliz. Ele podia ter sido genial em alguma outra profissão que ele próprio tivesse escolhido, mas ele não teve força, claro, para se sobrepor aos pais e foi ser médico. E todo mundo que ele falava que ele era um médico mal menos, né? Ficou apagado a vida dele toda. Ele viveu a vida dele toda, pagou as contas, casou, né? Morreu, já morreu, né? Que é amigo da minha avó, então já morreu. Era um senhor legalzinho, mas assim, eu me lembro dele como uma pessoa apagada. E olha que na época eu era pequena, adolescente, eu acho que até a última vez que eu me encontrei com ele eu era adolescente. E eu tinha essa impressão dele ser um ser apagado. E depois eu ouvi as histórias dele, né? E acho que foi a minha mãe que contou que ele não queria ser médico, ele foi por pressão familiar. Essa história ficou muito marcada na minha cabeça e eu tive muito cuidado de não fazer uma escolha na minha vida que fosse obediência a pai e mãe. Graças a Deus, meus pais, por mais que não concordassem com as minhas escolhas, porque muitas das minhas escolhas eles não concordaram, eles não me proibiram de fazer. Por mais que eles sentissem medo, e algumas vezes eles sentiram muito medo por mim, das minhas escolhas, acharam que eu estava indo para um caminho, inclusive, perigoso, né? Eles não me proibiram, eles não fizeram nada para me impedir. E todas as escolhas que eu fiz, eu realizei. E olhando para trás, para mim, todas as escolhas que eu fiz foram boas para mim. Não teve nenhuma escolha que eu me dei mal, né? Que eu fiz errada, no sentido de me dar mal, de dizer, eu me arrependi. Eu não tenho arrependimento na minha vida. Tudo que eu fiz ou não fiz tinha a ver com quem eu era ou com o que eu podia fazer na época que eu fiz a escolha. Então eu não tenho nenhum arrependimento, né, daquilo que eu fiz e daquilo que eu não fiz. Então, e sou muito satisfeita com a minha vida. Hoje em dia a minha vida, ela é toda feita do jeito que eu quero. Eu vivo uma vida muito boa por causa disso. Não tem nada que eu diga na minha vida, isso eu não queria que tivesse acontecendo assim, né? Mesmo as coisas que não fui eu que escolhi, assim, conscientemente, né? Porque eu acredito que tudo que acontece na minha vida tem uma escolha minha. Pode não ter sido consciente a escolha, pode ter sido inconsciente, baseado em crenças que ainda existem em mim e que eu ainda não dou conta delas. Mas a escolha é minha, então eu tenho que lidar com o resultado da escolha. Então tem coisas, obviamente, na minha vida que eu não escolhi conscientemente e que veio para mim, mas que eu lido com elas, assim, como manifestação minha mesmo, só que não consciente. E aí eu enfrento elas, aprendi a enfrentá-las, e hoje eu uso muito o que eu chamo de oração da crise, que foi dada por Louise Hay, que ela encara a experiência, né, como algo que veio melhorar a minha consciência, que veio ampliar a minha capacidade de enxergar. Então, eu atravesso ela, como diz o Salmo 23, atravesso o vale da sombra da morte, com o cajado, segurando a conexão com o maior, e entendendo que aquela experiência foi escolhida pela minha subconsciência, e eu estou atravessando ela para me tornar mais sábia. Então, tá tudo bem com essas escolhas. Então, essa cena que me impactou nesse dorama, né, nesse C-drama, para mim é a aberração dos pais, é achar que eles prenderam a filha em casa, né, fecharam as portas, jogaram ela no chão, disseram que ela era proibida de sair para se encontrar com o rapaz, né, e até o fim desse C-drama, eles casam
e não convencem os pais dela, né, que aquela escolha é uma escolha boa para ela. E eles casam assim mesmo. E eu achei muito legal isso, né? Porque, no geral, eles esperariam, não, eles não casariam, eles esperariam convencer o pai e a mãe. E eles chegam à conclusão que eles têm a vida toda para convencer, né? O pai e a mãe dela. E eles não precisam esperar a vida deles para convencer eles. Eles podem ir vivendo a vida deles enquanto eles vão no exercício de convencer o pai e a mãe. Eu achei isso muito legal, a solução dela e dele. Achei bastante corajosa, né? Foi mais ela, porque o rapaz, ele seguiria as orientações da moça, já que era a família dela, mas ela dizia, eu vou fazer isso mesmo, eu vou casar, e o resto a gente se vira. E aí ele topa, ele vai com ela, porque tem outros C-dramas que eu assisti que o rapaz não topou, né? Disse, não, eu vou esperar, a gente espera, quer dizer, paralisa a vida toda, né? Paralisa os desejos da vida esperando duas cabeças ocas, no mau sentido, oca no mau sentido, né? Querer que a vontade deles é que seja feita. Não porque são pessoas ruins, eu entendo isso, né? Nenhum pai, nenhuma mãe é ruim para o filho, se eles forem minimamente neuróticos, né? Assim, porque todo pai e toda mãe é neurótico, certo? Aí tem vários graus de neuróticos, né? Tem os neuróticos leves, que é a maioria dos seres humanos, e a gente acha que são saudáveis, são os neuróticos leves, e tem os neuróticos graves, que são as pessoas que realmente despirocaram e estão com a personalidade, até com um transtorno de personalidade, né, que prejudicam a vida dos outros. Na história dos comandos, né, que são os narcisistas, psicopatas. Né? Tem pais que são assim mesmo, né? Acreditam que podem, que têm o poder de manipular a vida dos outros. Né? Principalmente dos filhos. Os filhos são deles, são possessões deles, e eles é quem dizem como devem ser feitas as coisas. É uma mente muito neurótica. É uma mente com um grau de neurose lá em cima. Então, tem gente com grau de neurose baixo, todo mundo é neurótico. Eu não conheço nenhuma pessoa que não seja. O que é neurose? Para mim é uma ferida velha, cascuda. Neurose é uma ferida cascuda, velha, e que não curou ainda. Né? Dos 10 primeiros anos, ou dos 10 a 12 primeiros anos de nossa vida, a gente, como é muito molinho, a nossa psique é muito molinha, qualquer situação pode fazer uma ferida nessa psique, e quando faz uma ferida, ela cria uma memória negativa. E aí a gente, na vida adulta, a gente reage a essa ferida no nosso comportamento e na nossa forma de pensar. E aí termina prejudicando a nossa vida e a vida dos outros por causa disso. Então, tem feridas que são mais leves e tem feridas que são mais graves. As mais graves criam muito problemas. As mais leves criam problemas, mas não tão sérios como as feridas mais cascudas, né? E os pais, às vezes, atuam baseado nessas feridas e prejudicam as vidas dos filhos, criam feridas na vida dos filhos que vão passar para os outros filhos ad infinito. Se a pessoa não parar e disser, como disse o Selton Mello, né? A gente faz terapia hoje porque os nossos pais deveriam ter feito, mas não fizeram porque acharam que não era importante. Né? Então, hoje existe muita gente fazendo o processo psicoterápico e provavelmente a geração desses pais, né, que fizeram o processo psicoterápico vão ser menos sofridas. Não vou dizer que vai zerar, porque não é assim que se zera a coisa, né? Mas vão ter menos. E aí vão passar menos e provavelmente vão ser encorajados a fazer terapia também, e vão limpar mais. E eu acho que em umas 4 ou 5 gerações, talvez, a gente tenha pessoas com um nível de neurose tão baixo que nem pareça neurose. Eu estou torcendo para isso. Né? Para que os filhos, daqui a 5 gerações, o nível de neurose seja tão baixinho que nem prejudique muito a si mesmo nem a vida dos outros. Sejam pessoas mais livres, com escolhas mais confiantes em si para fazer escolhas, inclusive errar. E tudo bem, né? A gente não precisa ter uma vida sem erro. Não precisamos ter uma vida que pareça ser perfeita, no sentido de
não ter equívocos, não ter escolhas que a gente sinta dor e que aprenda com essa dor. Então eu falei do Lighter and Princess por causa disso, porque para mim foi a dupla de pais que mais representaram essa neurose dura, severa, né, de interferir tão seriamente na vida de um filho, que foi brutal, mas no fim termina tudo bem, porque eu só assisto ser drama com final feliz, tá? Então, quando é final trágico, eu também não quero assistir. Para que eu vou ficar na frente da televisão por 36 capítulos, não é? Para ver coisa triste. Já que eu não preciso de, vamos dizer, de fantasia para isso. É só eu abrir a janela da minha casa e olhar para a vida que eu vejo pessoas sofrendo. Aliás, nem precisa de tanto. Eu escuto diariamente o sofrimento humano, né, do mais leve ao mais pesado. Então, para que eu vou estar usando o meu tempo de lazer para ver sofrimento humano? Como eu disse no começo do vídeo, eu não gosto que manipule a minha tristeza. Se eu tiver que sentir tristeza, eu sinto por causa das minhas próprias experiências. Né? Eu quero ser manipulada para rir. Né? Isso eu quero. Por quê? Porque às vezes a gente não consegue rir com tanta facilidade. Eu até tenho conseguido rir com muita facilidade recentemente, mas de uns anos para cá. Mas assim, no geral, a gente foi ensinado mais a ficar com raiva, tristeza, do que com ficar com alegria. Então, eu prefiro ser manipulada no meu subconsciente para rir. Para chorar, eu não preciso dessa ajuda. Para chorar, que é uma coisa também que faz muitos anos que eu não faço, né? Susto eu tomo, mas choro eu não tenho sentido muito, não, essa coisa do choro, não. Então, eu não gosto de... Então, todos os meus C-dramas, doramas, K-dramas, pra gente rir, tem que ter final feliz. Tá? Final que as pessoas conseguem superar as suas dificuldades. Isso para mim é final feliz. Superar as suas dificuldades. Então, eu quero impregnar meu subconsciente de confiança, de confiança em si, confiança na vida, capacidade de solução. Eu quero lá ser atropelada, aprender a ser atropelada pela vida? Quero não. Eu quero aprender a ir além das experiências terrenas, cada vez mais. Então eu quero impregnar meu subconsciente de superação, de solução, não de problema. Né? Problema é para uma mente mais infantil, que fica ali achando que a vida, como diz o Osho, a vida é um problema. Né? E a vida não é um problema a ser resolvido, a vida é um mistério a ser vivido. Então, tá tudo certo na vida. Bom, então era aqui... Ui, uma mosca. Aqui, o que eu queria colocar aqui é: pais e mães que estiverem me ouvindo hoje, não pensem que vocês sabem o que é melhor para seus filhos. Vocês não sabem. Quem sabe é a intuição deles. O máximo que vocês podem fazer é, se por exemplo, a intuição deles levar eles para um lugar de dor, é vocês pegarem o kit de primeiros socorros, sentar com ele e dizer: vamos ajustar, vamos limpar a ferida, vamos fazer com que ela se cure mais rápido para você voltar para a sua vida. É máximo disso. E se eles perguntarem alguma coisa para vocês em relação às escolhas dele, vocês podem contar a história de suas vidas. Como foi que vocês fizeram escolhas, para dar referências às escolhas para eles, mas não escolham por eles. Não escolham por eles, principalmente depois que eles fazem 12 para cima, né? De 12 para baixo, às vezes o cérebro ainda não está totalmente pronto para fazer escolhas de todo quanto é tipo. Então, algumas escolhas vocês vão precisar fazer até os 12, mais ou menos, mas depois dos 12 vão diminuindo, diminuindo, e depois dos 21, parem totalmente de fazer escolhas para seus filhos. Mesmo que vocês estejam vendo que eles estão indo para o inferno, deixe eles irem. Vocês podem conversar com eles, assim: meu filho, estou vendo que vocês estão indo para o inferno. Com a minha percepção de mais velho, eu estou vendo que vocês estão indo para o inferno. Eu queria avisar
porque eu estou vendo. Não sei se vocês estão vendo, mas eu estou vendo. E se vocês quiserem alguma orientação para ou ir para o inferno com menos prejuízo, ou não ir para o inferno, estou aqui para lhe ajudar. Mas é com você. E se vocês tiverem realmente que ir para o inferno e passar um tempo lá e sair com queimaduras, eu estou aqui também para botar gelinho, para botar pomadinha, para a sua cura ficar mais fácil, para que suas cicatrizes não criem nenhum grande problema para você. Mas eu estou aqui para isso. Eu não estou aqui para impedir de você ter uma experiência. Eu estou aqui para ajudar vocês a terem experiências da melhor forma possível. Por favor, pais e mães, façam isso. Acordem, né? Não façam feito os pais orientais, né? Se é que os C-dramas, os K-dramas e os doramas estão certos. Eu não sei se é assim mesmo, porque eu nunca convivi com um oriental na minha vida. Então eu não sei, eu estou tirando ideias do Oriente, dos programas que eu estou assistindo. Mas como eu te disse, os programas às vezes exageram na dose, né? Fazem uma coisa muito maior do que é. Mas tirando a dose, eu acho que alguns pais acham mesmo que. Aqui no Ocidente eu vejo isso. Né? Pais achando que sabem melhor o que é bom para os filhos. Então, meu pedido é esse, para os pais. Não acreditem nisso que vocês sabem, porque vocês não sabem. Vocês nem sabem quando eles são criança também. Vocês têm que fazer porque a criança não tem o cérebro pronto para tomar decisões mais significativas para a vida deles. E aí são os adultos que têm que fazer mesmo. Mas nem quando eles são pequenos você realmente sabe o que é melhor para eles. Só eles vão saber o que é melhor para eles, na medida em que eles tiverem o cérebro mais desenvolvido e façam conexão com a intuição deles. Que aí eles é quem deve orientar os caminhos de vida dessa pessoa. É a intuição dela. Não é ninguém de fora. Ninguém. Então, meu pedido fica aqui. Acordem. Não façam isso com seus filhos. Deixem eles quebrarem a cara. Né? Deixem eles fazerem o que eles sentem que é melhor. Mesmo que eles sofram com isso. Tá? Isso não é ruindade. Tá? Por hoje é só. Até a próxima.